promessa que quer se cumprir em meio a nós. Em meio a É o próprio Senhor quem diz que diz para você. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e ele logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus. Louvai a Deus é bom o tempo todo, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai com a sua vida. Louvai a Deus. Louvai a Deus. Louvai a Deus, porque Ele é bom. Ele conforta cada coração e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, valei-me. Lei-me São José, Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. a sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Ajudou a levantar-se. E a febre desapareceu. A palavra de hoje nos ensina como ser levantado por Deus. Como ser erguido pelas mãos de Deus diante das situações até desconhecidas. Fala da sogra de Pedro que estava com febre, mas não fala a origem. Qual situação que estava causando essa febre? E Jesus primeiro pega e ajuda a levantar. Ele não cura de imediato. Ele ajuda a levantar. Quando nós nos apoiamos nas mãos de Deus e nos levantamos, mesmo sem mudar a situação que estamos, quando as nossas mãos estão nas mãos dele, a graça, o sobrenatural vem. E a palavra de hoje nos ensina isso. Como alcançar o sobrenatural de Deus. Como nós podemos fazer a experiência do mais de Deus na nossa vida.
Como lutar diante das situações que humanamente eu não posso tocar, eu não posso alcançar. Como fazer que o sobrenatural de Deus se mova na minha vida? O evangelho de hoje começa falando da graça sobrenatural. O que é isso? Daquilo que supera a condição e os limites humanos, que acompanhava a missão de Jesus, que acompanhava a proclamação do evangelho. A palavra começa falando de Jesus curando a sogra de Pedro. Depois fala que uma multidão se reuniu nas portas daquela casa. E eram pessoas oprimidas, possessas, enfermas, doentes. E todas as pessoas que eram colocadas diante de Jesus eram curadas. Pessoas que a medicina já não dava mais esperança. Pessoas que já estavam cansadas diante das enfermidades, diante das opressões, diante das ações que as realidades espirituais do mal estavam tocando, alcançando. Tanto as realidades físicas, que podem ser mudadas pelas leis naturais, como as doenças, que a medicina, um bom tratamento, um tratamento efetivo, direcionado, pode trazer a cura. Mas também as ações sobrenaturais, onde manifesta a ação dos demônios, que significa aquilo que foge à condição humana. Porque situação espiritual, condição humana, nunca muda. Aquilo que vem de origem espiritual, se não houver o sobrenatural de Deus, a humanidade não alcança. As condições humanas são incapazes de mudar situações espirituais. E a palavra nos traz o sobrenatural que acompanhava o ministério de Jesus. A cura dos enfermos, a libertação dos oprimidos. E vai dizer, logo depois que curou a sogra de Pedro, que uma multidão foi até Jesus. E ele curou todos de diversas doenças, diversos males. As pessoas oprimidas pela ação do demônio eram levadas e eles eram libertos diante de Jesus. E o povo ficava admirado com a capacidade, com a autoridade que acompanhava o anúncio da palavra. A palavra que não é simplesmente base de conhecimento, a palavra que é fundamento de vida, a palavra que é vivida, e quando ela é vivida e colocada na existência, ela se torna canal do sobrenatural de Deus. Não existe ninguém que vive na presença do Senhor, não existe ninguém que vive a palavra de Deus que não seja acompanhado do sobrenatural de Deus nas realidades concretas da sua vida. Não é só na situação de uma cura física, mas o sobrenatural de Deus acompanha aqueles que fazem da palavra uma experiência de vida. Eles vão ver o agir de Deus, eles vão ver a intervenção de Deus, alcançando as realidades que na minha humanidade eu não posso, eu não consigo. Pessoas cercadas do sobrenatural de Deus são pessoas que estão na palavra de Deus, que estão pregando o evangelho com a vida, que estão pregando o evangelho nas situações de escondimento diante do Senhor, que ninguém vê, que ninguém sabe, que recebe de Deus autoridade diante das realidades que foge à própria condição, e ele nem tem que fazer nada. O próprio agir da graça sobrenatural vai mudando as coisas, porque tudo concorre para aqueles que querem fazer a vontade, que estão na presença de Deus. Os céus, existe uma ordem sobrenatural divina, dada por Deus na eternidade, que tudo concorra para o bem, que os anjos, que os céus, os santos, tudo se mova em favor daquele que está na presença de Deus. Pode um exército, um inferno inteiro se acampar diante de um filho de Deus, nada o toca. O sobrenatural vem em seu auxílio, o sobrenatural de Deus vem e intervém, mesmo até sem ele pedir. Só basta estar na presença de Deus, basta se colocar diante dele, e ele vai agir, ele vai intervir, ele vai fazer. E a palavra nos fala isso. Jesus vai mostrar o caminho,
O caminho da intervenção de Deus, o caminho do sobrenatural de Deus, o caminho de ver com os nossos olhos Deus caminhando à nossa frente, Deus intervindo diante das situações que muitas vezes são armadas para tirar nossa felicidade, para nos perturbar, para nos parar, para tentar nos impedir de experimentar as realizações que Deus vai colocando na nossa vida. Depois que Jesus curou uma multidão, muitos, todos, todo mundo foi dormir, acabou o dia, todo mundo cansado, muita gente entrando, saindo. Enquanto todo mundo dormia, Jesus se levantava. Enquanto todo mundo descansava, velados, envolvidos pela escuridão da noite, Jesus se dobrava diante do Pai. Ali começa a graça sobrenatural. Aqui está a chave que faz com que a porta do céu se abra e a glória de Deus acompanhe a nossa vida. A primeira artimanha do demônio para impedir uma graça sobrenatural na vida de um homem e de uma mulher de Deus é roubar a sua vida de oração. Porque ele sabe que se, às vezes até ocupá-lo e roubar a sua vida de oração, por mais que seja uma pessoa boa, a porta permanece fechada. Há uma determinação divina que a graça de Deus, ela não se manifesta se não houver a oração. A oração é a porta de entrada para a graça de Deus, para a intervenção de Deus. Deus nos deu a liberdade. Aquilo que nos assemelha a Deus, diferente de todas as outras criaturas, é a liberdade. Aquilo que os demônios não suportam, que Deus concedeu aos homens. A nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de decisão. Mas a nossa liberdade foi dada para ser conduzida e direcionada segundo as vontades de Deus. E a palavra nos fala que Jesus, depois daquela graça sobrenatural, e Ele vai ensinar como a graça sobrenatural vai te acompanhar, como vocês vão ver o agir de Deus, esse sobrenatural que vocês estão vendo, como vocês vão ser colocados de pé, como a sogra de Pedro foi colocada de pé, como Deus vai tocar nas suas mãos diante das situações que parece que não estão mudando, mas primeiro Ele vai te colocar de pé. É quando você deixar sua preguiça, é quando você levar o seu sobrenatural diante do sobrenatural de Deus, é quando você fizer a sua parte, se levantar, se colocar para lutar, a graça de Deus vai vir. E oração é disciplina, oração é decisão, oração não é sentimento, não é a vontade. Ah, padre, eu não vou rezar porque eu não estou sentindo nada. Nem eu tenho hora que sinto nada. Oração é compromisso. A graça de Deus acontece também a partir do meu esforço. Eu preciso fazer a minha parte para que a graça de Deus intervenha na minha vida. Às vezes eu fico olhando o sobrenatural de Deus agindo na vida do outro, mas eu só tenho tempo para dormir, assistir televisão o dia inteiro, andar de carro para cima e para baixo, passar 300 mensagens de WhatsApp, de celular por dia, ficar na internet o dia inteiro, escutar música o dia inteiro. Como o sobrenatural de Deus vai me alcançar? Precisa a minha parte. Deus tem muito para cada um de nós, mas o muito de Deus acontece quando existe também o meu desejo de busca. Deus jamais deixa de honrar aquele que coloca nele a sua confiança, mesmo que tudo pareça contrário. Mesmo que tudo diga não, o sim de Deus acontece quando há também a minha parte, que cabe a mim. O primeiro passo é meu, primeiro é meu. Todos os outros são de Deus. Todos os outros são de Deus, mas o primeiro é meu. O passo que é dado no cansaço, o passo que é dado no esforço, o passo que é dado quando tudo está desfavorável, o passo que é dado mesmo que eu não consiga ver o retorno, mas eu vou dar esse passo, que é como a sogra de Pedro, que tocou, segurou nas mãos de Jesus. Ela ainda estava doente,
Ela ainda estava com febre. Jesus tocou e colocou aquela mulher de pé. Até aqui ainda não tem a cura, não tem o sobrenatural, não tem a graça. Tocou o agir nosso, a nossa parte de ir, de buscar, de lutar. E a graça acontece. Ou eu me dobro diante de Deus, ou eu me dobro diante das dificuldades da vida. A escolha é sua, a escolha é nossa. Quem não se dobra diante de Deus, vai se dobrar nas dificuldades da vida. E aquele que se dobra diante de Deus, nada o faz cair. Aquele que se dobra diante de Deus, ele faz a experiência do sobrenatural de Deus. E a palavra de Jesus mostra o caminho. Querem ver o sobrenatural de Deus? Esforce, supere os seus limites, levante, se coloca diante de Deus. A palavra fala que Jesus, enquanto todo mundo dormia, Jesus se levantou. Tem coisa melhor que dormir, né? Tem gente que pergunta: padre, sem problema de dormir? Eu olho para a cama olha para mim. Antes de deitar, acho que eu já estou dormindo. É tão rápido, não adianta nem rezar uma Ave Maria. Padre, vou rezar o texto na hora de dormir. Nem adianta, porque antes de começar a rezar o Pai Nosso, a gente já está dormindo. Tem gente que já é o contrário, né? Deita na cama, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Faz a experiência de rezar o texto, para você ver se você não vai dormir. Se levanta da sua cama, se você não está conseguindo dormir, dobra o joelho no chão, começa a glorificar a Deus, você vai ver se o sono não vem. Está enfrentando uma dificuldade que eu não estou conseguindo resolver, uma dificuldade na minha vida financeira, uma dificuldade na vida dos meus filhos, uma dificuldade naquilo que está demorando na minha vida. Faltando dobrar a própria vida, o próprio querer, diante da presença de Deus. O padre já falou isso aqui, né? Se você não tiver calo no joelho, você não vai para o céu. Não adianta passar creme para o joelho ficar bonitinho, não. Mulher virtuosa não é aquela que tem o joelho bonito, mas é aquela que tem o joelho marcado pela luta diante de Deus. Essa vai te levar para o céu. Essa vai te honrar. Essa vai estar junto com você diante de qualquer situação. Essa vai te ajudar a lutar. Essa vai estar do seu lado. Jesus, ele se levantava. Jesus é filho de Deus, imagina. O filho de Deus, ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Precisou se levantar de madrugada para rezar. Quanto mais? Nós. Já fez a experiência de rezar de madrugada? Faz a experiência para você ver. Faz a experiência de se levantar, cortar o seu sono. E se levantar, se debruçar diante do Senhor. Senhor, me concede essa graça. Não só por aquilo que você precisa, mas para estar na presença de Deus. Para se desligar de todas as coisas. Para fazer o seu esforço também de romper com aquilo que às vezes tenta nos fazer ficar prostrados. Jesus, quando se levanta de madrugada, é para nos mostrar que a oração é capaz de nos colocar de pé diante de tudo aquilo que tenta nos fazer ficar prostrados. Enquanto todos estavam prostrados, deitados, dormindo, Jesus estava de pé. Tem gente que quer conseguir grandes graças na vida sem esforço. Pai, a vida do outro está prosperando, a minha vida não vai para frente. Talvez o outro levanta 4 horas da manhã, 5 horas. Eu levanto 11, 10 e meia. Como é que a minha vida vai para frente? Eu tenho que ter esforço. Eu preciso dedicar, eu preciso fazer minha parte. E a graça de Deus, o sobrenatural de Deus vai me justificar. O sobrenatural de Deus vai fazer com que se prospere tudo aquilo que eu faço. O sobrenatural de Deus vai fazer com que a graça de Deus venha nas minhas mãos, nas situações que eu preciso. O sobrenatural de Deus vai mudar as situações colocadas diante de mim para me fazer cair, para me confundir, para me parar. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu me levanto, quando eu me coloco como intercessor, quando eu rezo, quando eu estou na presença de Deus em batalha, em oração, nada resiste. Pode demorar, mas a graça vai tocar naquilo que é o desígnio de Deus na nossa vida. A palavra de hoje nos ensina:
Não existe o sobrenatural de Deus, a intervenção, a ação de Deus, as realidades concretas, se faltar a vida de oração. Durante essa quaresma, o padre vai fazer uma proposta de oração. Levantar 3 horas da manhã durante 40 dias. Será que você dá conta? Às vezes a gente quer muito a graça de Deus e a gente vai com um esforço tão pequeno. A gente oferece tão pouco da gente mesmo. Tempo de quaresma nós estamos preparando, chegando. Um tempo que a igreja nos chama a rezar um pouco mais, a intensificar mais, a buscar força por todo o resto do ano que a gente vai estar vivendo, a lutar. Se não tiver luta, não tem vitória. Por isso que Jesus vai dizer: bate nessa porta, essa porta vai abrir. Pedi, receberei, procurai e encontrareis. Porque se você não bater essa porta não vai abrir. Existem graças sobrenaturais de Deus que Deus quer nos conceder, que só serão tocadas se estiver a insistência na oração. Bater, 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 até essa porta abrir. Jesus vai ensinar esse caminho em outra parábola. Como a oração é capaz de intervir. Se Jesus precisou de rezar para fazer com que toda a vontade de Deus se cumprisse, é um ensinamento para que façamos o mesmo. E no momento que Jesus vai enfrentar a cruz, a maior dificuldade, o maior desafio que Jesus enfrentou, o momento da crucificação, Jesus foi para onde? Jesus começa a enfrentar a cruz no Getsêmani, que significa lugar do sacrifício, lugar do sofrimento. Ali ele entra em agonia profunda, em oração. Ali ele é levantado. A palavra nos fala que quando ele se colocou no Getsêmani, ele começou a suar sangue, e ali os anjos o serviram. O que significa isso? Os anjos sempre é sinal do sobrenatural de Deus, a graça sobrenatural de Deus que vem dar um auxílio. A dificuldade não vai ser retirada, o desafio não vai ser retirado, mas eu vou te dar força, eu vou te dar condição, eu vou te dar meios, eu vou te honrar, eu vou fazer justificar o trabalho de suas mãos, eu vou fazer entrar o necessário nos momentos que você precisar, eu vou te conduzir, eu vou te mostrar o caminho, eu vou abrir uma porta, eu vou te defender, eu vou te mostrar. O sobrenatural de Deus vai vir, as dificuldades não serão retiradas. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não como eu quero. Deus não tira dificuldades, Deus dá condições, força para enfrentar, sabedoria para resolver, e toda a capacidade para superar qualquer situação. E a palavra nos fala que Deus é fiel e bom, como nos ensina o Salmo de hoje. Não permite que nada venha na nossa vida que já não estejamos preparados. Se grandes são as batalhas, maiores são as vitórias. Grandes batalhas preparam para grandes vitórias. Toda a Sagrada Escritura nos ensina que não existe tempo da graça sem um tempo de preparação. E esse tempo de preparação é que nos torna apto para a graça que Deus tem. E esse tempo de provação é o tempo dos desafios, mas é o tempo do sobrenatural de Deus agir. Mas eu preciso fazer a minha parte. Tudo é possível àquele que crê. Tudo pode ser mudado pela oração. Se você precisa do mais de Deus, dê o seu mais também a Deus, e você vai ver a graça de Deus. Não confie só na sua capacidade, na sua condição, mas confie na graça de Deus, que é capaz de fazer nova, de potencializar aquilo que já sabemos, aquilo que conhecemos, aquilo que podemos. Feliz aquele que confia e espera, mesmo enquanto dorme. Deus concede quando a nossa vida está na presença dEle. Peçamos ao Senhor essa graça, que Ele nos conceda a graça da oração, da vigilância. E se você precisa do sobrenatural de Deus, dê o seu passo a mais na vida de oração. Dê o seu passo a mais. Tem momentos na vida que a gente consegue se manter com aquilo que é comum, mas tem momento na vida que eu preciso esforçar um pouco mais, principalmente nos momentos aonde eu preciso fazer
grandes escolhas que vão mudar os passos do meu caminho, da minha vida profissional, das minhas escolhas de vida. Elas precisam ser marcadas, sustentadas pela intensidade da oração. E quando nós damos um passo a mais, a graça de Deus vem e vai nos ajudando. Viver o sobrenatural de Deus significa, primeiro, se manter na oração constante e fiel diante de Deus. É o que nós pedimos ao Senhor que faça conosco. Tudo pode ser mudado pela oração.